Grandes empresas não gostam de home office? CEO do Nubank explica. Sócios. Esse corte já é um pouco antigo, mas eu acho ele muito pertinente, já que a gente fez um corte falando sobre home office, a favor do home office principalmente. Aqui, se eu não me engano, ela vai dar uma visão contra e a gente vai poder discutir um pouco mais, fazer um contra-argumento contra isso. É de um ano atrás, mas eu acho ainda muito válido, porque é um movimento que está acontecendo em várias empresas da retomada do presencial também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para eu não precisar te xingar. Até aproveitando esse gancho do home office, como é que tá isso no Nubank hoje? Porque a gente viu durante a pandemia que o mundo ele falou, não, agora é home office, as coisas não vão voltar a ser como eram antes, a trajetória digital foi acelerada, concordo com tudo isso, mas passado um tempo o pessoal viu, não, vamos voltar aqui pro presencial porque o time rende mais assim. Pelo menos aqui a gente... Rende mais, vírgula, né? Depende muito de onde você tá. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. E você tem até, assim, para as empresas em si, um grande incentivo para não voltarem ao presencial, justamente porque o custo é muito grande, né? Então, assim, você precisa de aluguel, você precisa de muitas outras contas, além do, às vezes, né, pagar transporte, tudo isso, equipamento e todas as questões que um lugar realmente paga, que você precisa pagar, além do próprio serviço dos funcionários, né? Então, assim, isso já é uma conta grande. Dependendo das pessoas, se sentem mais confortáveis em casa. Tem pessoas que não conseguem performar principalmente com pessoas que têm mania de controle, né? Então, assim, chefes que ficam em cima, ficam perguntando, ficam pressionando, assim. Você fala a pessoa que fica muito tempo em transporte público. Assim, rende mais pra quem? Às vezes só parece que rende mais. O que a gente tem que ver é realmente olhar a estatística. E existem alguns artigos que apontam justamente o contrário. Então, assim, é puro achismo isso, né? Mas tudo bem. E concorda com essa opinião, gente? Tinha muita gente no home office começou a chamar de volta para a empresa e viu que é um ganho, porque tem muita ideia que vem na hora do cafezinho ali. Sim. E no home office não tem esse cafezinho. Não tem o cafezinho, mas você consegue ter a mesma ideia porque você, assim, tem esse tempo que você tira, né? Não é porque você tá de home office que você tá totalmente isolado das outras pessoas. Às vezes você tá conversando, você pode fazer uma call com outra pessoa também, se você precisar. Mas, assim, também essa necessidade, esse pensamento de que tudo surge no cafezinho é um pouco romantizado demais, né? Eu, pessoalmente, nunca vi uma ideia que surgiu nesses momentos assim que não fosse, sei lá, que a pessoa não tivesse pensado antes, sabe? Às vezes ela só verbaliza, vê mais ou menos o que as outras pessoas acham naquele momento, mas dependendo da empresa você não precisa nem ter esse horário para conseguir fazer essa sondagem de terreno, sabe? Tipo, pra mim não... Esse papinho do cafezinho não faz o menor sentido. O cara vai tomar café, vai entrar num call pra tomar café junto com outro. Isso não vai acontecer. Bem. No Nubank, como é que tá? Olha, a gente teve fases, né? Acho que a gente deu muita sorte quando a pandemia chegou, porque a gente conseguiu fazer essa virada para o home office muito rápido. O que acontece? Aqui em São Paulo, antes da pandemia chegar, a gente já estava, a equipe estava crescendo muito rápido e tal, e a gente já estava quebrado com equipes em 8 lugares diferentes em São Paulo. Fora time no México, time na Colômbia, time na Argentina, time na Alemanha, time nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem gente em vários lugares do mundo. E inclusive uma coisa super a favor do home office em si nesse quesito. Você não precisa que a pessoa venha morar no lugar onde você tá, por exemplo. Ou seja, você não precisa de um talento que esteja especificamente aqui. Porque, vamos ser sinceros, né? Tipo, São Paulo tem bastante gente? Tem. Mas
com as pessoas talentosas que tem no sul, que tem no norte, que tem no nordeste, por exemplo, que às vezes nunca não tem nem oportunidade porque questão de emprego é mais escassa, às vezes você tem empresas que não são muito bem valorizadas, já não tem processos tão bem estabelecidos, justamente porque polo tecnológico e de trabalhos é São Paulo e Rio. Então, assim, você fica muito... Se você tá fora desses lugares, fica muito difícil você conseguir realmente alguma coisa mais... algum emprego que tenha um pouco mais de desenvoltura, seja mais moderno, tal, esse tipo de coisa, sabe? E o home office, ele premia isso. Ele faz assim, não, beleza, você pode ser, cara, do Afeganistão. Tá, foi um exemplo muito exagerado, mas assim, você pode ser de qualquer lugar. Você tendo computador, tendo internet, tendo tudo, cara, você trabalha pra gente fechado, sabe? Então, assim, Isso é pensando já em expansão para outros países? Alemanha, Argentina? A Alemanha, a gente foi um escritório que a gente montou para um tipo específico de talento que a gente não encontrava no Brasil, né? Então, assim, quando você fala de realmente demandas muito técnicas, né? No nível de escala que a gente tem, às vezes, por exemplo, de processamento de dados, sabe? De arquitetura de dados. Tem pouquíssimas pessoas no Brasil que têm esse tipo de experiência. Aí é muito mais questão de dev, né? Eu, como designer, não entendo tanto isso. Apesar de eu ter começado um pouco do meu trabalho sendo product designer, né? Mas ainda assim, é uma realidade muito... É um conhecimento muito específico. Mas, cara, realmente não tem. Tipo, ninguém... A gente sabe de pessoas incríveis no Brasil que conseguem fazer muito com muito pouco. Eu acho que às vezes a gente não sabe nutrir esses talentos. Porque é uma coisa que eu ouço muito, principalmente de pessoas indo pra fora, e aí é puramente achismo, tá? Mas sempre falam, Brasil sabe resolver tudo, é bem desenvolto. Então, assim, se você tem um problema brasileiro, ele vai conseguir resolver. Porque a gente geralmente lida com coisas muito maiores aqui no Brasil. Falando de design especificamente, isso é muito verdade, né? Porque, vamos dizer assim, a gente tá em agência de publicidade, por exemplo, a gente trabalha com 15 clientes às vezes, faz identidade visual, faz motion, faz arte, faz tudo assim, edição de vídeo, e daí chega lá fora e você faz uma função especificamente. É mais comum disso acontecer, né? Você faz uma função especificamente com mais desculpa, com mais tempo para você conseguir desenvolver o trabalho, então ele sai com mais qualidade, tudo. E aí, quando surge alguma crise, por exemplo, você consegue resolver muito mais fácil porque você já tá habituado àquilo, né? Então são questões que o brasileiro ele consegue resolver muita coisa, né? Não sei se essa afirmação tem totalmente um fundo de verdade, sabe? Então a gente acabou tendo que ir buscar isso em outros mercados, entendeu? Entendi. Além dos que a gente opera, né? Então a Alemanha nunca foi assim, nossa, a gente vai lançar o Nubank na Alemanha, mas a gente queria ter acesso a um talento que existia na Europa e aqui não, né? Mas enfim, tudo isso para dizer que quando a pandemia chegou, a gente já usava Zoom, a gente já fazia, a gente tinha muita comunicação assíncrona, né, que a gente chama, então assim, que não existia que as pessoas estivessem naquele momento, ao mesmo tempo, né, engajadas. Então isso facilitou para a gente fazer essa mudança para o home office. Agora, depois disso, a gente teve algumas fases, né, então à medida que o retorno foi sendo permitido, a gente foi encontrando aqui as maneiras de trazer as pessoas de volta presencialmente com o máximo de retorno, né? Então, hoje a gente está num esquema híbrido, mas não é aquele híbrido que você vê muita empresa fazendo, que é assim, olha, todo mundo tem que vir 3 dias por semana, e aí cada um vai o dia que quer, não sei o quê. Porque a gente acha que tem menos valor, assim. De novo, a história de ser intencional. O que a gente tem feito? Você trabalha, estou inventando aqui, no time de investimentos? Legal. O time inteiro de investimentos vai estar essa semana lá. Então, todo mundo que é de investimentos vai. Eu acho que é bom pra você se programar isso, mas não sei, assim, se... É aquela questão, eu não acho que você precisa de presencial pra formar cultura de empresa, ainda assim.
De você conseguir juntar todo mundo e tal. Teve já uma agência que eu trabalhei, por exemplo, que era de forma totalmente remota, que eu era muito próximo de muita gente, justamente por conta de a gente precisar resolver coisa junto, fazer... Mano, isso aproxima bastante também, né? Então, assim, eu acho que questão de precisar ir pra formar cultura meio que deixa fora. Não sei se é tanto por esse argumento que ela vai ir depois, né? Mas, assim, não... Eu acho que é um esforço meio desnecessário. Você, igual falar, depois quando a gente conseguiu investimento suficiente, a gente conseguiu fazer as pessoas voltarem presencial. Cada caso é o caso, mas no geral eu sinto que home office ainda assim ela paga bem mais, sabe? Mesmo eu pessoalmente preferindo o híbrido, mas é por uma forma que eu funciono, né? Eu sei que eu tenho algumas questões, eu moro perto do centro de Campinas, tudo, então pra mim qualquer lugar é fácil acesso, então não gasto tanto tempo de transporte também, por exemplo, né? Então você tem todas as questões para avaliar antes de simplesmente falar que modelo híbrido ou modelo presencial é melhor para todo mundo também, sabe? E aí todo mundo vai com seus respectivos times, pelo menos durante uma semana inteira, a cada 7 ou 8 semanas. E aí a gente vai se revezando, entendeu? Então, nesse momento que a gente está hoje, eu acho que a gente tem um bom equilíbrio entre dar para as pessoas a flexibilidade que o home office dá e não, né, não onerar as pessoas com o deslocamento para elas sentarem uma do lado da outra e fazerem o trabalho que elas fariam individualmente. Mas, por outro lado, a gente dá para elas um espaço para estarem juntas e colaborarem, né, para atividades que realmente vão se beneficiar muito de estar junto presencialmente. Então, reuniões, às vezes, criativas, de brainstorming, ou de planejamento, ou de alinhamento, ou feedback, né, alguns processos de gestão, a gente deixa para fazer isso tudo na semana que as pessoas estão no presencial. Então, isso eu achei bem interessante. Tem algumas coisas que realmente se desenvolvem um pouco melhor no presencial. Não é coisas que fazem, assim, que seja totalmente possível de fazer no home office, mas realmente você tem uma diferença clara, né? Entre você fazer isso no digital até por conta de dinâmica, assim. Então, deixar pra fazer esse tipo de coisa no presencial, eu acho... Opa, bati no microfone. Eu acho que seja uma boa... um bom motivo, assim, pra você reunir. hoje está assim. Agora, eu concordo muito com essa visão de que, pô, eu tô aqui, encontrei com a Rafa e com a Malu ali no café. E a gente falou, pô, a gente precisa falar daquele negócio, né? Pô, vamos ver quem tá aí, junta aqui as 3 pessoas. Ninguém vai te ligar lá na tua casa para você entrar via Zoom numa conversa que surgiu ali no corredor. Sim. Assim, não existe isso, mas ainda assim não vejo que é algo que você não conseguiria fazer, por exemplo, dentro de reuniões de forma virtual. Perdão. Não só reuniões, mas, por exemplo, até mesmo se a gente for falar de aproximação de funcionários, se você já tem uma cultura que ela é impactante, provavelmente você vai ter pessoas muito ativas em grupos e coisas do tipo, e que essa troca acontece bastante, né? Não é porque a gente tá falando de virtual, que tá todo mundo aqui, a gente realmente não se comunica em nada, sabe? Isso depende muito mais das próprias pessoas que estão trabalhando. Entendeu? E numa dessas, você já não tava, você perdeu, né? Eu acho que tem esse aspecto, tem um outro aspecto também do talento que é mais jovem, né? Então, assim, o Malu comentou, falou, pô, a pessoa sai da faculdade, né, sai da formação dela e não tem noção de como se organizar, de como gerir o tempo. Mas se ela tá num escritório rodeada de gente mais experiente, ela vê. Uhum. Ela vê. Ela vê como a pessoa se comporta, ela vê como a pessoa gera o tempo dela, ela vê como a pessoa se planeja para uma reunião. Então, ela absorve muito mais e aprende muito mais. A sensação que eu tenho é que, para quem é mais jovem, tem menos experiência, ficar de casa é mais oneroso. Assim, a pessoa perde mais. Não discordo totalmente, mas também não parece que é aquela coisa que, assim, não, pra mim não faz tanto sentido ser só o presencial que ajuda também.
Então, por exemplo, quando você tá de home office, você aprende a lidar consigo mesmo. Assim, beleza, você consegue ver as outras pessoas como cada um lida, mas não é porque Júlio organiza seu tempo de tal forma que você vai organizar da mesma forma também. E assim, sempre existe questões de troca de experiências, né? Então assim, você já tendo alguém que você consegue se espelhar, alguém que você consegue conversar sobre, que tem essa experiência, né? Que consegue falar com você sobre, eu acho que você devia fazer isso, porque às vezes você tem um pouco mais de tempo pra fazer aquilo e tal. Isso já acontece se você ter uma boa gestão, sabe? Mas sim, acho que no geral, pra você entender o feeling de tudo, né, o sentimento de tudo, mais ou menos como todo mundo se comporta, acho que faz um pouco de sentido sim, sabe? Ela deixa de ter esse exemplo, como você disse. Aqui no grupo, uma coisa que atrai o pessoal por escritório é que nós somos uma empresa que, bom, ainda está no começo da trajetória de crescimento, a gente espera crescer muito mais do que a gente está. E quem se destaca vira sócio. A gente tem um programa de partnership aqui. E hoje, quase 20% da empresa é sócia do Grupo Primo. O Edu, por exemplo, virou sócio do grupo no ano passado. Ou seja, não vai te jogar na água. Não vai. Se quiser virar mais sócio, não, né? Mesmo se você jogar ele na água. Pois é. Mas o Edu virou sócio, parte do meu time, do time do Thiago, de times de outras áreas, né? Porque o pessoal que olha de fora pensa que o Grupo Primo sou eu e o Thiago, mas são 10 braços geradores de receita diferentes. E quando a pessoa vai virar sócia, os outros sócios veem, fulano tem condição? Se ninguém conhece o cara, que ele tá no home office só, aí só o gestor dele que fala com ele, é difícil o pessoal falar, caramba, mas esse cara ninguém conhece, ninguém tem interação com ele no escritório. Ninguém viu ele trabalhar. Ele é gente boa a ponto de ficar com a gente no longo prazo. Mano, eu acho isso bizarro, assim, que é tipo, a pessoa pode entregar o tanto for, se ela for mais extrovertida, tudo, ela não é vista e simplesmente tanto faz, sabe? Ela pode ser descartada por conta disso. Eu acho que é uma falha tremenda, justamente porque, assim, se você tá entregando, você tá realmente trabalhando bem, assim, cara, eventualmente as pessoas vão te ver. Assim, pode não ser todo mundo e às vezes nem precisa, mas é aquela questão, né? Tem um post do LinkedIn que ficou... que eu vi pessoas comentarem sobre ele em momentos diversos, assim, sabe? Ao longo de algumas semanas. Que era o post da galinha e do pato. Que a galinha, ela faz escarcel por tudo e o pato não. E apesar do ovo do pato ser mais saboroso, ser mais nutritivo, ser mais caro, tal, não sei o que, ele não é reconhecido porque ele não faz barulho. Já a galinha não, que ela faz barulho por tudo, ela é vista, portanto ela é lembrada, sabe? E por um lado isso é verdade, você precisa ser lembrado no mercado de trabalho, não tem como fugir disso. Mas eu acho um amadorismo mesmo, assim, você avaliar uma pessoa na presença apenas dela, sabe? Porque é aquela coisa, a pessoa às vezes entrega um valor muito grande em questões, às vezes se dá super bem com um núcleo pequeno, assim, que ela consegue gerenciar, falar, tudo. Mas no final, assim, se ela não tá lá nas festas da empresa, por exemplo, sendo a pessoa extrovertida, tá falando com todo mundo, às vezes ela pode ser cortada por conta disso, sabe? Eu acho... não só uma injustiça, mas um ato muito falho. E eu sei que isso acontece bastante. Existem pessoas que têm cargos bons, inclusive, justamente porque sabem fazer uma boa média. São questões que a gente precisa levar em consideração, porque o mercado de trabalho, às vezes, ele é muito cruel, né? Caso não vai sair, então é muito mais difícil esse cara que não aparece ser lembrado no final das contas. Sim. O Edu, por exemplo, muita coisa que ele faz pra mim poderia fazer de home office. Mas ano passado eu falei, cara, vem mais pro escritório, porque eu quero que o pessoal te conheça, pra no final, quando eu falar o teu nome, todo mundo falar, não, esse cara tem que virar sócio. A pessoa vê também quem é que tá fazendo um trabalho que às vezes você olha e fala, nossa, que legal. E aí você sabe em quem chegar, né, também. Você sabe como pedir. É muito diferente. Eu tenho essa dificuldade, né, porque eu tenho bastante gente em home office. Mas eu faço um esforço
de ficar falando a mentalidade. Então, eu tô sempre ali explicando, falando a forma de fazer. Eu tenho muita gente jovem também no meu time, e aí eu fico lá, gente, é assim, eu faço isso porque eu pensei isso e aquilo, e fiz desse jeito, eu acordei, pensei isso, nesse dia a gente vai fazer dessa forma, esse é o esquema, porque aí é mais um esforço que eu faço, porque de fato eu não tenho as pessoas ao meu lado. É a história do intencional. Quem opta por ter, seja híbrido, seja remoto, você precisa criar os processos intencionais para suprir essa falta. Porque a falta existe. Não adianta você falar... E, gente, tudo tem prós e contras, né? Você ganha algumas coisas, mas você vai perder outras. Então, o seu papel como gestor é mitigar essas perdas, Sim. entendeu? Ok. Achei válidos os pontos. Realmente as empresas vão pensar mais assim mesmo, não tem muito o que fazer. Pra mim é só questão de... Realmente, tipo, se faz sentido, se tem um motivo, você pode ser contra, você pode falar o que for, mas pelo menos você tem o caminho pra você seguir, sabe? É muito melhor que, por exemplo, já aconteceu comigo de sócio mesmo, chegar, por exemplo, tinha um lugar que você trabalhava semana e você tinha um dia pra ficar de casa, né, pra trabalhar. E uma vez por mês era sexta, né? Porque especificamente chegava sexta-feira, né, antes de você poder escolher apenas uma vez no mês sexta, todo mundo escolhia sexta-feira pra fazer dia de casa. E daí o sócio chegava, via a agência vazia, mais ou menos vazia, né? E falava assim, meu Deus, ninguém deve estar trabalhando, não sei o que eles realmente precisam estar aqui. Home office é um saco, não funciona, não sei o que e tal. Sabe? Então são questões que ainda assim permeiam meio que o mercado. Mas, assim, esse tipo de visão eu já acho um avanço, porque ele pelo menos fala de você, igual ela falou, atribuir um pouco de motivo nas coisas que você faz. E a gente sabe que muitas coisas às vezes no ambiente de trabalho é simplesmente irracionalidade ou teimosia de pessoas que às vezes nem sabem do que estão falando, sabe? E é isso, pra mim é aquela questão. Cada caso é um caso e precisa ser avaliado.